Bom, paz sumu, kuma nansi sabwaso, kuma jamansiose, nansi sabwa, kuma turungue kessa. A paz do Senhor. Vocês se assustaram? É assim que acontece em vários outros povos, né? Você tem que lidar com línguas estranhas. Como o pastor acabou de falar, eu sou Eleutério, eu sou de São Tomé e Príncipe. Antes de eu falar um pouco do meu trabalho, o que eu faço, um pouco sobre essa questão de missões, eu quero ler um pequeno texto, porque tudo que eu disser aqui é para a honra e glória do nome de Cristo Jesus. Amém? Nós não temos mérito em nada. Eu não tenho mérito em nada. Deus, Ele é exaltado sobre tudo e sobre todos. E eu me incluo nisso. Amém? No livro de Apocalipse, isso aqui não é o texto de pregação, é só uma introdução. Capítulo 5, fala que, versículo 5 diz assim: todavia, se você não achou, não tem problema, vou ler aqui. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. E no capítulo 6, versículo 1 diz: e quando o cordeiro abriu os 7 selos, e ouviu um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse a voz de trovão: vem. Vi então, eis o cavalo branco, e o seu cavaleiro com seu arco, foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo para vencer. Amém? Amados, como eu falei, eu sou Eleutério de São Tomé e Príncipe. Quantos já ouviram falar de São Tomé e Príncipe? São Tomé e Príncipe é um país da África, fica no oeste da África, próximo do país chamado Gabão, Guiné Equatorial, são um país vizinho, e Nigéria também faz fronteira marítima com o meu país. Há uma, como é que eu posso dizer a palavra? Seja, Deus tem um carinho muito grande pelo São Tomé e Príncipe. Deus é brasileiro, como vocês mesmos dizem, né? Mas Deus tem um carinho muito, muito grande por nós. Por quê? Por causa de tudo isso que eu vou falar aqui. Eu conheci o Evangelho em 89, a partir de um grupo de brasileiros que saiu daqui do Brasil e foi anunciar o Evangelho no meu país. Até aquela época, não havia igrejas evangélicas no meu país. O Evangelho não era pregado. Hoje nós chamamos isso de povos não alcançados ou não engajados, ou os povos que não foram evangelizados. E eu estava nesse bloco de grupos desses povos que não havia recebido o Evangelho. São Tomé e Príncipe é um país que a sua independência ainda é jovem, bem como a sua democracia, porque o país se tornou independente em 1975. E de 75 até 90, 91, viveu debaixo do regime comunista. Então, era um mal acima do outro mal.
Quando o país se torna democrático, antes disso, chega no país, no dezembro de 88, esses jovens que eu acabei de falar aqui. Pode mostrar os primeiros slides, eu vou mostrar para vocês. Hoje tem que mostrar foto para a pessoa acreditar em algumas coisas, né? No primeiro slide está um pouco ruim, a foto tem quase 30 anos, tem pessoas aqui, muita gente que não tinha nascido ainda, mas essa é a equipe que chegou lá. Eu estou entre eles aqui, porque eu fui um dos primeiros nativos que eles alcançaram e eles também treinaram. Junto comigo está esse rapaz aqui, que nós chamamos lá, ele é mulato, porque ele tem uma cor de pele mais clara, mas ele também é santomense. E essa moça que está aqui, e esse rapaz que está ali em pé ali. E eu estou aqui, já que eu sou negão mesmo, é difícil me achar nessas fotos preto e branco, né? Bom, então, ali, essa turma, Deus pegou pessoas. Esse rapaz mais alto que está aqui, era tipo o meu mentor. Ele é de Maringá, ele foi uma das pessoas que me ajudou a entender não só o evangelho, mas ele me treinou para me tornar missionário depois também. Esses jovens, Deus tirou pessoas daqui do sul, pegou alguns de Minas Gerais, pegou de Salvador, acho que tinha gente de Recife também. Então Deus fez uma mistura de cultura brasileira e levou para lá, né? E esses foram os que anunciou o evangelho para nós, na primeira instância, no início daquele trabalho. Foi uma aventura, porque não se ouvia falar de Santo Tomé, não havia internet na época, não havia biblioteca aqui que mostrasse onde estava, então foi uma aventura, vamos dizer assim, que eles fizeram. Mas, na verdade, eles foram guiados por Deus, porque o meu país tinha acabado de sair de uma crise, onde não havia nem sal para comprar na loja. Ou seja, o país estava assolado. Até aquela época, quando eles chegaram, Deus estava começando a mandar as primeiras chuvas. Era uma fome, era uma miséria tão grande, que era difícil, como eu falei, comprar sal. Por ser ilha, a gente pegava água do mar e tocava lenha para até ele secar e raspar sal. Você está entendendo? É uma coisa meio absurda até de falar, porque aonde que se falta o sal num país, né? É uma coisa meio sinistra falar, mas isso era uma realidade, se eu não tivesse vivido isso, né? Para você ter uma ideia. Mas tudo isso era por quê? Porque é um povo, é um país que vivia em trevas, não havia igreja. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então o que havia no meu país era reuniões a final de semana, mas era mais que nós chamamos de jambi, ou grupos que se reuniam para invocar a outros espíritos, ou adorar. Não havia a pregação da palavra de Deus. Então um povo que vivia na ignorância, cego, estava caminhando na sua perdição. Mas Deus ainda assim se compadeceu, por isso Deus enviou essas pessoas para lá. Mas interessante disso é que nem todo mundo acreditou neles, nem todas as igrejas deu crédito a eles. Então a vida missionária é uma vida de desafios, é uma vida, nós vamos falar um pouco isso mais à frente, de desprendimento, e muitas vezes você não sabe o que vai acontecer. Talvez você pode até perder a sua própria vida. Se você entender a causa, você não vai desistir. Então, eles, ao chegar lá, eles anunciaram o evangelho. Mas o tempo passou, né? Vidas foram se alcançando, pessoas foram sendo curadas. Gente, eu vi pessoas pulando de cama, praticamente sem nenhuma perspectiva de que ela poderia voltar a ter uma saúde, a pessoa pulando de cama depois da oração, se tornar. Eu vi pessoas, mulheres aleijada de andar de muleta, largar a muleta e voltar a andar. Eu vi Deus fazendo coisas extraordinárias. Um povo que estava em trevas passou a ver a luz. Então, esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós estamos falando aqui. Esse é o Deus que guiou o pastor Maurício, a pastora Rita, a rebanhar
né, um grupo de irmãos e ajudá-los a conhecer mais a Cristo. Esse Deus está entre os povos também. E Ele está nos desafiando a ir aos povos. Aqui tem uma foto. Ali é uma árvore, dá para ver? Dá para ver? Ali eu estava entre esse pessoal. Não dá para me ver ali, é lógico, mas eu estava ali. Ali foi a nossa igreja. Quase 2 anos nós reuníamos ali para ouvir a palavra de Deus com esses jovens brasileiros que foram. Ali é uma colônia dos pescadores, onde a embarcação ficava na praia e nós sentávamos de frente ao mar. Eles pregavam a palavra, a gente escutava, tirava as dúvidas. Havia algumas linguajar brasileiras que a gente não entendia, depois a gente tirava as dúvidas. Lá nós falamos português de Portugal, mas naquela época não era, o pessoal fala mais os dialetos, porque nós temos 5 dialetos que é língua que se comunica no país. Né? Mas dava para entender muito bem o que eles falavam, algumas palavras não, a gente depois tirava as dúvidas. E ali, Deus batizou pessoas no Espírito Santo. Ali, muitas vidas entregaram, muitas pessoas entregaram suas vidas a Jesus. Eu fui uma das pessoas que levantei a mão no primeiro culto que eles fizeram lá. Até naquela época, amados, eu tinha 18 a 19 anos, eu achei que eu tinha vivido o suficiente. Eu estava prestes a me matar, porque a vida não fazia sentido. Não havia razão de viver. Não havia perspectiva de vida. Então, para que viver? Não conhecia Deus. Não havia palavras de esperança. Mas Deus estava ouvindo o clamor do povo que estava perdido. Por isso, esses jovens foram até lá. E tem muitas pessoas hoje clamando também. Tem muitas nações onde as pessoas estão clamando para ter 1 hora, 5 minutos, 10 minutos para ouvir uma mensagem que você tem escutado todos os dias, que é a respeito de salvação. Ali já é nova geração, são jovens, crianças, essa foto já tem uns 4 anos, mas aí essa foto aqui eu tirei, eu estou aqui sempre, não dá para me ver, né? Eu tirei essa foto, foi em 2012, mas tem fotos recentes, porque anualmente eu vou lá, eu mantenho parceria lá. Eu não falei, mas eu sou missionário já há 26 anos de tempo integral. Durante esse tempo, a minha ida e vinda, Deus tem me levado para vários lugares, mas com um único objetivo, testemunhar, falar o pouco de que eu recebi. Ou partilhar ou compartilhar o pão que eu tenho recebido a cada dia. E esse não é um desafio só para mim, não é mérito nosso como missionário, mas é de toda a igreja. E você está convidado, desafiado a viver isso também. Então, ali é a nova geração dessa igreja que começou ali. Já existe um templo dessa igreja, se chama a Igreja Maranata. Eu fui, inclusive, tesoureiro dessa, porque foi a primeira igreja que nasceu. Depois de um tempo, mudei do bairro e começou outro trabalho, deixei de congregar lá, mas eu continuo comungando com esses irmãos. Eu reúno com eles, eu compartilho estudos quando eles precisam de mim ainda. Pode mudar o slide, o tempo está passando. Então, só para vocês terem uma ideia do que Deus tem feito. Então, essa vida, esse desafio do Evangelho, durante esse tempo, antes, até ele mostrar o slide, eu vou estar falando um pouco aqui, Deus tem me levado para fazer várias coisas. Não só de evangelizar, mas Deus, durante aquele momento, Deus me colocou como vice-diretor da missão, porque a missão foi crescendo, foi se estabelecendo um lugar. Por um tempo, acho que 8 anos ou 9 anos, trabalhei como vice-diretor daquela base, onde tinha quase em torno de 50 missionários, entre brasileiros e nativos, isso no decorrer do tempo. Depois esse número foi diminuindo, oscilando, uns foram retornando para o Brasil, e nós tivemos que treinar novos santomenses para a obra. E esses novos santomenses foram sendo treinados, e Deus foi levantando. Hoje, a base lá da Jocum ainda existe, mas só tem santomenses lá. Só tem um brasileiro, para não dizer, para não mentir, tem um brasileiro lá.
um jovem brasileiro que, na verdade, se tornou noivo de uma outra santomense. Isso quer dizer que ele vai ficar lá, certo? Vai ficar. Então, aqui, essa foto é deste ano, do meu trabalho que eu fiz. Inclusive, a igreja que me ajudou nessa viagem para lá. Essa igreja, chamada Igreja Batista Nova Jerusalém, eu iniciei esse trabalho de evangelismo, de discipulado com essa jovem aqui e esse rapaz que é pastor da igreja. Eles são irmãos e tem outros que já não estão mais aqui, porque na verdade essa foto foi tirada num estudo que eu estava dando para eles nesse ano, quando eu estava lá. Mas para vocês verem, hoje a nação ainda é uma nação jovem e Deus tem levantado muitos jovens. O meu país já não é como era há 25, 20, 30 anos atrás. Hoje a igreja tem nascido. Deus tem multiplicado o seu rebanho, como o cântico fala. Deus tem salvado pessoas. Ainda há muita coisa para ser feito, mas aos poucos estamos contribuindo. Como eu falei, iniciei esse trabalho no quintal deles. O trabalho era evangelismo de casa em casa, e eles me reuniam comigo também para ter discipulado, ensino de estudos bíblicos. E dali surgiu essa igreja. Mas a igreja não surgiu com o templo. Era grupos se reunindo, como eu falei, sempre nos quintais, debaixo da árvore. Até com o passar do tempo, esse número foi crescendo e eles finalmente construíram um templo. Mas essa construção do templo eu não presenciei porque eu já estava no Brasil. Mas o trabalho já estava lá. Na ata da igreja deles, eles sempre mencionam o missionário, só que muitos não me conheceram também, porque eu vim para o Brasil já tem 16 anos que eu moro aqui, e essa minha vinda e vinda, nem sempre eu estou com eles, porque eu vou fazer trabalho com outras igrejas. Mas sempre quando eu posso, eu estou lá para auxiliá-los também. E eles sempre falam do missionário Eleutério, e quando eu puder, eu vou lá para a turma me conhecer. A Jocum também tem crescido. Na Jocum, tem líderes da Jocum hoje, chamado Mendes. Ele gravou um vídeo para mostrar para vocês. Quando eu comecei o trabalho no bairro dele, junto com aquele jovem de Maringá, que vocês viram que eu mostrei ali, aquele bem alto, esse jovem Mendes, que é o líder da base hoje, ele tinha 14 anos. Era um adolescente, ele é pequenininho, bem pequenininho mesmo, porque ele já era de uma estatura pequena. Naquela época, ninguém esperava o que daria nisso, mas ele cresceu ouvindo o evangelho, foi para Jocum, foi treinado por nós. Hoje ele é o diretor da base lá, é meu amigo, sempre pede para que eu retorne para ajudar em alguma coisa e tem sido uma bênção. Ele é um jovem, hoje já tem quase 38, 39 anos, alguém que eu tiro o chapéu quando se fala sobre cristão, sobre a integridade do cristão. É aquele que vive o evangelho na prática. Apesar de nós sermos aquele que iniciou ensinando para ele, mas ele aprendeu muito bem com Deus. E a vida dele tem se servido de inspiração e de exemplo para vários jovens de Santo Tomé. Ele veio para o Brasil, fez curso, retornou. Ele já viajou para vários lugares, para palestras. Ele é alguém que nos inspira. E Deus fez isso. Não sou eu, nem nenhum outro missionário. Foi Deus quem fez isso. Amado, Deus tem algo para fazer através de você. Você talvez não sabe ainda. Mas Deus não te trouxe para essa igreja simplesmente para ficar aqui. Você pode até morar aqui, mas Deus quer usar a sua vida para influenciar essa geração. A pergunta é: quantos da sua geração você vai abençoar? Quantos da sua geração? Se você tem 50 anos, quantos da sua geração você vai influenciar? Se você tem 14, 15, mas quantos você vai abençoar com essa palavra que Deus te deu? Esse desafio não é só para mim, não é só para os líderes da igreja, mas é para você também. Não se sinta pequeno demais, não se sinta inútil, porque no início eu pensava assim: Santo Tomé e Príncipe, um país pequeno, perdido no mapa, mas Deus tem me levado
Deus tem permitido que eu pudesse estar ao lado de pessoas, comparando assim, socialmente, muito mais elevado que eu. Mas eu pude, de alguma forma, contribuir na vida dessas pessoas. Então, não se sinta insignificante. Deus vai usar a sua vida. Você precisa crer nisso, né? Como eu falei, aqui já é Jocum também, é o novo prédio da base. Sou eu dando aula aqui também. Isso também foi trabalho desse ano, no mês de maio a julho, quando eu fui para lá. Então, só para vocês terem uma noção do trabalho que Deus tem feito lá. Agora, o que eu faço hoje? Além desse trabalho de parceria, eu tenho também liderado aqui no Brasil um curso chamado Perspectiva no Movimento Mundial. Tem alguns aqui que participou há anos atrás desse seminário e é muito bom. Deus tem mobilizado muitos pastores no Brasil com essa escola, não só no curso que eu lidero, mas o curso tem multiplicado. Interessante é que o cara que hoje tem sido um caro-chefe desse curso de Rio de Janeiro, chamado Israel, ele fez curso comigo também, conosco lá aqui em Curitiba. E hoje ele se tornou a pessoa, nós chamamos ele de diretor nacional sobre esse curso. Então, eu trabalho ainda com esse curso 2 vezes por ano, cada semestre eu lidero uma turma. Eu trabalho com uma escola também, chamada Escola de Missões Estratégicas, na nossa base, que é uma escola já de 2º nível, já para aquele que já é missionário, mas quer ter um preparo mais aprofundado. Seja, entender, mas com maior propriedade, os riscos que envolve quando nós dissemos, nós estamos indo trabalhar entre os países muçulmanos, nós vamos trabalhar entre os hindus, nós vamos trabalhar com um povo não alcançado. Então, essa escola dentro da Jocum que nós trabalhamos, é para fazer essas pessoas estarem cientes, mas bolar uma estratégia que vai funcionar, né? Então, é uma das escolas que eu trabalho. Mas eu trabalho com igrejas, ajudando em outras áreas, como imersão cultural, palestras, seminários. Dentro da Jocum mesmo, nós trabalhamos com os jovens sobre o que é povos não alcançados. São coisas para vocês terem uma noção do que eu faço. Então, o meu trabalho aqui tem essa cara. O nosso ministério chama Ministério de Missões Estratégicas. Ministério de Missões Transculturais, onde nós trabalhando com essa questão de estratégias. E minha vinda para São Tomé e Príncipe e para Cabo Verde, que é um outro país também, tem a ver com auxiliar igrejas e irmãos lá, que eu tenho feito essa parceria durante nossa caminhada. Amém? Então, eu não sei ainda mais quanto tempo eu tenho, para vocês terem uma ideia do que é o desafio de Deus. Deus tem sempre colocado diante de mim desafios. E muitas vezes que eu digo, Senhor, é muito grande. Mas quando eu mal percebo, Deus está fazendo coisa acontecer. E isso tem sido dessa forma. Então, a vida é missões. Quando nós falamos sobre a questão de missões, não é uma tarefa de segundo plano da igreja. Na verdade, missões vem da missão que Deus já deu para a igreja. Deus deu para a igreja uma missão. Quantos de vocês hoje têm certeza da vida eterna? Que entregou sua vida para Jesus, sabe que você vai para o céu. Né? São esses que levantaram a mão. Quantos não têm certeza de salvação? Ninguém? Então, os que não levantaram a mão da outra vez também tinham certeza, certo? Vocês entenderam a minha pergunta? Quantos hoje têm certeza que vai morar no céu? Essa pergunta, amado, eu estou fazendo porque há uma responsabilidade vindo aí. Por isso que eu quero saber quantos de vocês comungam dessa mesma fé. Amados, uma das coisas que tem acontecido hoje, não só no Brasil, mas na igreja de uma forma geral, é que a igreja tem trabalhado com engajamento a respeito da missão de Deus. E isso não é a melhor forma da gente entender
esse plano de Deus. O que Deus quer é que a igreja entenda que ela precisa mobilizar os seus membros para o grande plano de Deus. Qual é a diferença de engajamento e mobilização? Porque engajamento é isso que as igrejas fazem quando fazem as conferências missionárias, né? Vocês sabem o que é conferência missionária, certo? Sabem, né? E muitas vezes nessas conferências missionárias é falado, levantado apelo de oferta, falar sobre missionário, mas muitos fogem dessa responsabilidade porque ele vê isso como algo que não diz respeito a ele. Diz respeito ao pastor, diz respeito aos missionários da Jocum ou da outras organizações, não diz respeito a ele como membro. Mas é muito pelo contrário. A Bíblia diz que é uma missão nossa como igreja. Por isso, nós precisamos mobilizar os nossos membros a respeito dessa missão. Teve uma época, eu acho que foi, se eu não estou enganado, em ano de 99 ou 2000. Eu estava liderando a base em Santo Tomé e atravessamos uma situação muito difícil, onde a gente não tinha o que comer, não tinha sustento. A maioria dos missionários eram nativos, eles não tinham igrejas para ajudar financeiramente. A gente fazia o que podia. O que a gente tinha que fazer, o que era mais prático, era orar, certo? Dobrar joelho e orar. E a gente levantava de manhã, escovava os dentes, cada um fazia seu devocional, e a gente reunia para orar. Porque Deus precisava dar o café da manhã. Milagrosamente isso acontecia. Chegava alguém com um pãozinho lá para abençoar a Jocum. Só que tinha o almoço. E na base tinha até crianças também. Porque era adulto, mas tinha criança. Como é que vai dizer para uma criança que não tem o que comer? Né? A gente ia fazer o quê? Orar. Todos missionários. E Deus trazia o almoço também. Gente, isso não aconteceu uma vez, era semana. As pessoas que traziam, era usado para trazer isso, eles não sabiam o que estava acontecendo. Mas nós sabíamos. A responsabilidade sobre mim como líder da base naquela época, eu falava, o que eu vou fazer? Uma vez, reuni a turma toda e falei, pessoal, vocês todos são daqui do país, tem família, tem casa, tem onde ir, tem um bairro. Você fique livre, ore. Se você entender que a situação está difícil demais, se você quiser ir para casa por um tempo, você não se sinta constrangido, porque não tem como manter todo mundo aqui. Nós éramos quase 40 pessoas. Não temos como manter todo mundo aqui, porque nós não temos o que comer todos os dias. Deus está trazendo, alguém traz alguma coisa, mas você fique livre. Você não é obrigado a sujeitar essa situação se você não quer, ou se você entende de forma contrária. Então, eu fiquei aguardando as pessoas voltarem para me dizer, olha, eu vou para casa. Você sabe qual foi a resposta deles? Ninguém vai sair daqui. Ninguém vai sair. Se Deus permitiu essa situação, Ele mesmo vai mudar essa situação. Amados, essa vida de missões do tempo integral, ela é às vezes uma questão de vida ou morte. E às vezes você pode desistir. Tem muitos que já desistiram. Eu conheço muitos que deixaram missões. O pastor Maurício conheceu o Jocum lá. Naquela base, cada ano passa quase 200 pessoas. Eu já conheço muitos que foram para casa desistir da sua vida, do seu sonho. Mas aqueles que desistem é porque não entendeu o propósito. Que quando você entende o propósito, você descansa em Deus. Deus, a situação pode estar ser difícil hoje de manhã, mas à tarde Deus vai mudar a sua situação. Amado, eu não estou em missões durante 26 anos de tempo integral porque sou um herói. Não sou. Simplesmente todos os dias eu oro a Deus. Senhor, eu preciso de uma camisa. Está vendo essa camisa? Deus me deu. Está vendo essa calça? Deus me deu. Esse sapato que estou usando não é novo, mas também Deus me deu. Então, para que eu vou me desesperar? Se Ele prometeu que vai cuidar de mim.
que eu tenho que fazer é confiar nele. Deus não falha, amados. Deus vai te abençoar, mesmo você já sendo rico. Ele vai te abençoar ainda. Ele vai cuidar dos seus recursos. Você não está fora dessa bênção. Mas se você não tem nada, descansa nele, confia nele, e que ele também vai te abençoar. Amado, para terminar, eu não sei também quanto tempo ainda tem. Eu quero ler mais um trecho rapidinho aqui para vocês, para destacar 3 coisas importantes sobre essa questão em missões. No livro de Filipenses, capítulo 2, tem uma palavra muito interessante aqui. Diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5, fala assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Amém. Continuando a leitura aqui no versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido na figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Amados, nós não vamos parar para fazer nenhuma outra oração, porque sei que vocês já oraram hoje bastante, e vamos aproveitar esses 20 minutos que faltam para tirar alguma lição para nós sobre esse texto. Porque se eu falar para vocês só da minha experiência de vida, isso vocês vão esquecer. Vocês vão esquecer. Mas se a palavra de Deus estiver escrita no seu coração, você não vai esquecer. Porque ela vai iluminar o seu caminho. Os testemunhos vai fortalecer você, vai te encorajar. Mas a palavra de Deus vai manter você firme na fé. Amém? Esse texto de Filipenses que nós lemos, Paulo escreve para a igreja de Filipe e diz para ele: amados, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A ideia de Paulo, quando ele escreve para a igreja de Filipenses, ele estava tratando, na verdade, sobre a unidade do corpo. Ele estava tratando sobre a unidade dos irmãos. Só que, dentro desse texto, nós conseguimos enxergar outra coisa muito interessante, que é a respeito da pessoa de Jesus que o Paulo cita. Quando Paulo fala, amados, tendo em vós o mesmo sentimento, essa palavra, quando foi traduzido para português, ela, como dizer que ela perdeu um pouco da ênfase que Paulo estava querendo dar sobre esse texto. O sentimento é o sentimento, certo? Você sente ou não sente. Mas o que Paulo estava dizendo tenha a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Amados, nós não podemos ser movidos pelos sentimentos. Temos que ser movidos na fé. A fé, ela vem de Deus. Ele é um dom de Deus. Ele não é um sentimento que vem de Deus. Ele é um dom. Então, Paulo fala assim: tendo em vós as mesmas atitudes que houve em Cristo Jesus. Eu vou falar algo para você, que talvez você pode escandalizar. Por que Paulo fala, tem a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, sendo Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, se tornando em semelhança de homens. Jesus tinha um propósito. Como Deus, como Filho de Deus, ele tinha um propósito. Então, das 3 coisas que eu quero deixar para vocês aqui hoje, a primeira coisa, entender que há um propósito. Fala para alguém do seu lado, há um propósito. Deus tem um propósito.
A nossa vida, amados, tem que ser movido por algum propósito. Seja, se você tem um sonho, então você tem um propósito. Deus tem um sonho. O seu maior sonho, amado, não é construir um novo céu. O seu maior sonho não é tornar as estrelas maiores, mas é trazer você de volta ao Pai. É nos fazer chegar à presença de Deus. É fazer que o perdido encontre o caminho de volta para o Pai. Hoje nós temos gente de vários países aqui, certo? Temos brasileiros, sou de São Tomé. Tem alguém de um outro país aqui? Que país que é? Oi? Não entendi. Portugal. Quem? Haiti. Então nós já temos gente de mais de 3 nações aqui. Deus faz isso. Agora imagina, amados, quantos povos hoje ainda precisam ouvir o Evangelho? Hoje a estatística diz que existe mais de 8.000 povos, sendo que mais de 7.000 desses povos nunca se ouviram falar do Evangelho de Cristo Jesus. Nunca ouviu falar. Esses povos têm a sua identidade própria, seus costumes, sua língua, tem seu sonho, e muitos deles nunca ouviram falar. E o sonho de Deus é fazer que todos eles tenham a oportunidade de ouvir o Evangelho, e que eles tenham a chance de se converter, de que eles possam encontrar caminho de volta para o coração do Pai. Deus quer trazer o homem perdido de volta. A Bíblia diz que quando o Adão pecou, ou o homem pecou, houve a queda, certo? Certo ou não? Certo. Mas não foi só o homem que caiu. Junto com o homem, caiu tudo, toda a criação. Por isso que Romanos diz que toda a criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação caiu, perdeu seu brilho. O pecado tomou conta. Por isso Deus quer resgatar toda a criação. Deus quer redimir. Deus quer trazer de volta o homem perdido. Quando você assusta com um jovem que está perdido na droga, você assusta, meu Deus. Mas imagina, não é só as drogas. Existem muitas outras coisas em que o homem hoje se distanciou de Deus. Tem pessoas matando por nada. Tem pessoas roubando por nada. E tem países guerreando por nada. Porque é consequência da queda. E Deus quer redimir aqueles que estão clamando. Deus quer trazer de volta aqueles que estão perdidos. A primeira coisa que eu falei sobre propósito, Jesus sabia por que ele tinha que passar pela cruz. Ele sabia que a morte lhe aguardava, mas ainda assim ele escolheu passar por isso. Vocês sabiam disso, né? Jesus já sabia do seu sofrimento. Jesus não foi pego de surpresa, mas ele ainda assim escolheu passar pela morte, porque ele tinha um propósito: fazer com que os homens possam voltar ao Pai, que nós possamos encontrar o caminho de volta ao coração do Pai. A segunda coisa é obediência. Jesus diz que ele obedeceu até a morte. Amados, nós estamos sendo desafiados a viver uma obediência radical. Obedecer radicalmente não é no meio termo, não é obedecer mais ou menos, ou leve, como nós falamos lá, mas é obedecer a Deus na íntegra. Jesus obedeceu. Jesus estava no Getsemane, quando ele estava lá, tudo estava muito pesado, tudo escuro. Ele falou: Pai, se possível passa de mim mas não seja feita a minha vontade. Ele falou, a obediência dele veio em primeiro lugar. Então, nós estamos sendo chamados como uma igreja para obedecer. Deus quer uma igreja obediente. Quando fala uma igreja obediente, nós estamos falando dos seus membros.
que obedeça a Deus integralmente, seja sem meio termo. Deus está nos desafiando a essa obediência. E a terceira coisa, antes de mostrar um vídeo para você, Jesus se sacrificou. Uma das coisas que em missões é renúncia. Renúncia significa sacrifício mesmo. E muitos já passaram pela morte por causa desse chamado, dessa vocação. Jesus não falou que nós teríamos vidas fáceis. O evangelho que oferece só coisas boas, ela está corrompida. Jesus não está oferecendo mar de rosa para nenhum cristão. Jesus fala que no mundo tereis aflições. Então Jesus não enganou ninguém. Eu, quando ouvi o evangelho primeira vez, quando eu falei aqui, não foi em troca de nada. E não recebi nem donativo para que eu pudesse receber Jesus. Eu ansiava pela verdade. Eu precisava conhecer a verdade, porque a minha vida estava por um fio. Tudo que eu queria é entender. Acredite, amado, se você quiser. Mas primeira vez que peguei a Bíblia com a mão, em 3 meses eu li a Bíblia toda. Porque eu tinha sede de Deus, fome de Deus. Você ainda pode fazer isso. Se você não leu a Bíblia toda ainda, você está sendo desafiado a fazer isso. Porque crente precisa conhecer a Escritura. Essa é a nossa bússola. Aí está a verdade para todos os problemas que você tem. Aí está a solução para tudo que nós precisamos. Mas ali também está contido ali o propósito de Deus, que nós como igreja precisamos entender para glorificar a Deus. Nós fomos alcançados com um único propósito. Nós não fomos alcançados, amados, para amontoar coisas. Nós fomos alcançados para adorar a Jesus, para glorificar a Cristo. E você vai glorificar Ele cantando, mas você vai glorificar Ele trazendo o perdido para a casa dele também. Fazendo que o drogado encontre esperança, porque a prostituta deixa a vida que está vivendo, encontre uma vida mais reta em Cristo. Fazer que homens que estão desesperançosos encontrem esperança em Deus. Esse é o propósito de Deus para nós como igreja. Você crê nisso? Você quer viver esse desafio? Porque você talvez terá desafio maior do que eu falei aqui. Eu não sei como será o meu fim. Eu não sei. Uma coisa eu sei, que depois da morte eu estarei com Ele. É tudo que eu preciso saber. A minha vida não acaba aqui. A sua vida não acaba aqui. Por isso que os apóstolos, eles foram crucificados, foram degolados, mas eles não viveram aquela situação assim, chorando. Eles tinham alegria no sofrer, porque eles tinham um propósito, que é glorificar o nome de Jesus Cristo. Amém? Então, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Então, vocês podem ver que essa é a crise global hoje. As pessoas que estão se deslocando, essa crise se tornou mais visível hoje. Mas o mundo já está vivendo em crise há muito tempo. Há uma tarefa para a Igreja de Cristo, que ela está deixando na mão das pessoas que não estão nem aí. Hoje a igreja, de uma forma geral, está deixando que os grandões da ONU, as pessoas que reúnem ali, decidam o futuro da humanidade. Não, a Bíblia diz que Deus deu essa tarefa também para a igreja. Hoje, nós estamos vendo as pessoas se deslocando, forçados a se deslocar. Nós temos os nossos irmãos haitianos que estão aqui, eles foram forçados a sair do país deles para estarem aqui. Assim como nós estamos vendo isso acontecendo por esse vídeo, no mundo todo, em vários lugares, na Síria, em vários outros países. Essas pessoas estão indo em direção dos cristãos. Muitos deles, a sua maioria, são do países muçulmanos, onde não se podia pregar o evangelho. E eles estão vindo em direção àqueles que têm o evangelho, àqueles que têm a palavra. Eles estão indo para a Europa, mas os países cristãos também.
que tem também como obrigação, o dever de partilhar o que sabe a respeito de Deus. Então, amados, esse desafio é para nós também. Não vamos fechar os olhos para o que Deus está fazendo. Deus está deslocando muitas dessas pessoas, porque Deus também quer salvá-los também. Deus está levando eles para os lugares onde eles possam ouvir o Evangelho livremente. Nós terminamos uma escola agora, na Jocum, tinha um sírio fazendo escola conosco lá. Ele participou do curso que eu estava liderando ali. Hoje, ele já está pregando o Evangelho para outras pessoas. Então, você pode imaginar o que Deus vai fazer daqui a 10 anos, se a Igreja de Cristo pregar o Evangelho para essas pessoas que no mundo está se deslocando em busca de refúgio. Deus vai mudar muitas coisas. O que nós não podemos fazer é cruzar o braço e dizer, esse não é um problema meu. Não, sim, é problema nosso. Nós, se somos filhos de Deus, nós temos como responsabilidade demonstrar os caráter, pela nossa vivência, a misericórdia, estender braço para aqueles que não ouviram ainda o Evangelho. Amém? Então, só para orar, tem um vídeo pequeno também, que é do Mendes, de lá São Tomé. O vídeo ele gravou para agradecer aos irmãos que têm, de uma certa forma, abençoado eles através de mim, né? Que vocês me ajudaram também na minha última viagem que eu fiz mês de maio. Então, esse vídeo, na verdade, é uma expressão de gratidão para vocês e também pelo trabalho que foi feito lá, certo? Mas antes de mostrar o vídeo, só vamos orar por esse tempo, porque aí nós encerramos, certo? Senhor, eu quero orar nessa noite pela Igreja Aliança aqui. Eu quero te louvar, Deus, pelo que o Senhor fez. Eu sei que não é mérito de nenhum homem. O Senhor está fazendo aquilo que está no seu coração. E eu creio que o Senhor vai multiplicar muito mais, Deus. O Senhor vai fazer crescer essa multidão, esse número de igreja. Senhor, não haverá lugar, espaço para cadeira aqui, mas haverá espaço para construir novos templos ou para comprar novos lugares. Mas, Deus, oro para que o Senhor derrame do teu Espírito sobre a vida dos meus irmãos. Levante homens e mulheres com ousadia para compartilhar com coragem e com fé a tua palavra aonde eles forem, nos seus trabalhos, nas escolas, aonde eles forem, que eles não calem, que eles abram a boca e testemunhem de quem tu és. Oro para que o Senhor possa multiplicar o teu povo. Abençoe eles, Deus, com toda sorte de bênção. Assim como o Senhor declarou para Abraão, se tu uma bênção, Deus, que as bênçãos do Senhor venham sobre essa igreja e alcance eles. Deus, para que essa bênção possa se estender a outras pessoas que não te conhecem também. Não só aqui no Campo Comprido, mas em toda Curitiba, Paraná, as nações, os ribeirinhos. Deus, que os povos possam adorar o Senhor pelo que o Senhor está fazendo através dessa igreja. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Então, ali, quando nós entramos nesse lugar, ali não tinha nem vizinho, era um lugar fechado, tinha até porco selvagem ali, que chamamos de javali, né? Era um lugar perigoso, os ladrões se refugiavam, os criminosos se refugiavam ali, e hoje se tornou um lugar, um campo de treinamento, um lugar para alcançar, um lugar para treinar novas pessoas. Eu, inclusive, inaugurei uma escola, uma creche, vamos dizer, na época que estava liderando a base, em 99, uma creche que hoje atende mais de 100 crianças da comunidade, e não deu para colocar na foto ali não, mas Deus abençoou, mas é um lugar que, se eu tivesse que contar como que surgiu, um homem, um japonês, ele é filho de japonês de Maringá, ele deu $100 como oferta para a gente começar esse terreno a desbravar, para comprar facões, $100 que ele deu de oferta. E dali já existem prédios construídos, existe uma escola construída, existe vida sendo transformada, mas por causa de um homem que acreditou.
que Deus podia multiplicar esses $100 que ele tinha no bolso. Ele estava voltando para o Brasil e falou, não vou levar esse dinheiro comigo, eu vou abençoar. E Deus tem abençoado e levantado pessoas de várias formas para abençoar. Amados, você pode mudar a vida de uma pessoa. Você pode abençoar a vida de sua geração, pessoas de sua geração, povos. Então, eu quero lançar um desafio para você. Você pode falar, mas eu não tenho nenhum curso. Não importa, você tem Jesus na sua vida. Então, o desafio é, se você quer ser, hoje ou futuramente, aquele que vai abençoar alguém em outro povo, ou ser um missionário ainda no seu país, ou seja onde Deus te levar, esse desafio é que te convidar para aqui. Eu quero orar por você. Se você se sente desafiado a isso, se você acredita que Deus pode usar a sua vida, que Deus pode te usar para mudar a vida de alguém, abençoar a vida de alguém, seja aqui ou onde for que Deus te levar, eu quero orar por você. No final, depois eu quero mostrar um vídeo para nosso irmão português ali, que eu gravei um vídeo dos nossos irmãos portugueses que estava lá no mês de junho, muito interessante. São jovens, 15 jovens que foram lá abençoar o povo lá. Eu nem sabia que tinha um português aqui entre nós, mas espero que tenha ele no meu celular ainda para te mostrar, certo? Senhor, vamos orar que nosso tempo já está estourando ali. Amados, feche seus olhos e fala no coração, lá no seu coração, o que você gostaria de oferecer para Deus. Eu vou orar por você, mas o desafio aqui é você ser uma bênção para outras pessoas. Então, fala para Deus o que arde no seu coração. Não importa se você tem bem ou não, mas diz para Deus o que você quer fazer por uma outra pessoa. Fala para Ele agora. Fala para Ele que você é incapaz, mas você confia nele. Que Ele vai te ajudar, Ele vai guiar você, Ele vai colocar a palavra nos seus lábios, Ele vai ungir você, Ele vai fazer seus pés como da corça, que Ele vai usar suas palavras como uma espada para alcançar corações. Senhor, eu quero nessa noite orar pela vida dos meus irmãos. Eu agradeço ao Senhor, porque tem aqui nessa noite, várias pessoas com seus corações dispostos a te oferecer, para abençoar outras pessoas. Pai, eu oro que derrame sobre ele a unção, o espírito de grande evangelista. Deus, que derrame sobre ele um som de palavras, dons para curar. E derrame sobre eles, Deus, o espírito de sabedoria, para que eles possam interpretar, que eles saibam falar às pessoas que estão esperando ouvir uma palavra de sabedoria. Deus, oro para que o Senhor abençoe, Deus, essa igreja, em nome de Jesus. Dê recursos, se o Senhor quer usá-los no meio de empresa. Dê recursos, se o Senhor quer usá-lo para sustentar alguém em algum lugar no mundo. Mas use aqueles que estão dispostos aí, Deus, que enche seus corações de poder, que da sua boca, quando ele levantar sua mão, pessoas sejam curadas. Deus, leve essas pessoas. Deus, oro para que o Senhor mostre para elas, Deus, que lugar elas devem ir, que povo elas devem abençoar. Deus, como hoje elas podem abençoar essa nação ou esse povo, orando, seja indo, ajudando. Deus, oro para que o Senhor use com poder. Sumangatanda no monsu, passo bilibanem, Mikendo Cossons Dine, we truco nesse cabeça para nem poder fazer sun conse, para ninguém tudo ter a concessão também, que sun Niclosone, Shane Closone de poder sun. Senhor, em nome de Jesus, que teu Espírito possa usá-los, Pai. Em nome de Jesus, que jovens dessa igreja, a palavra do Senhor diz: jovem, eu vos escolhi porque sou forte. Deus, que eles vão essa força, que eles confiem no Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa usá-los para a honra, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, amados. Pastor.